A introdução diz o seguinte: neste trimestre estudaremos as crises que o mundo decaído vem enfrentando ao longo do tempo. Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Não estamos sozinhos em meio às crises. Sabemos que o Brasil enfrenta uma séria crise política, moral e econômica sem precedentes. Já se fala em 11 milhões de desempregados. Muitas empresas estão fechando suas portas, a indústria não consegue escoar a produção, pois o comércio não tem para quem vender os produtos. E o resultado é a tão temida recessão econômica. A crise também tem afetado a área da saúde. Os que buscam os hospitais públicos sofrem nas filas de espera. Faltam médicos, remédios e leitos e muitas pessoas morrem sem conseguir atendimento. A educação também tem enfrentado crises. Vivemos em uma sociedade caótica, porém temos um Deus que cuida de nós. É o que veremos então nesta lição. Então nós temos vivido aí na prática, esta crise pela qual o Brasil está passando. É uma crise tanto na área política, nós sabemos, uma crise absurda. Tivemos aí então um partido que montou aí uma equipe de assaltantes, na verdade, assaltaram o nosso país. Hoje ainda estamos vivendo uma situação de mudança, que vai ainda custar um pouco para nós, porque não existe como consertar mais de 12 anos num ano só. Então vamos esperar aí que Deus nos ajude para que as pessoas que vão tomando a liderança sejam pessoas que têm aí pelo menos um sentido, uma ideia, um desejo de fazer direito, de cortar a corrupção, que é o maior problema hoje da nação, a corrupção. De cada aí 10 milhões que se pega para fazer uma coisa, só é utilizado hoje cerca de 20% para fazer isso que se deseja fazer. O resto é roubado, é assaltado. Então, nós temos uma triste realidade e nós temos então que mudar isso. Temos que exigir essa mudança também. E nós exigimos isso através do nosso voto. Então nós temos que escolher os nossos candidatos olhando para os seus partidos. Qual é o partido? Qual é a ideia desse partido? Então esse partido tem ideias antibíblicas? Então nós não votamos nesse partido. Temos que tomar cuidado, porque o partido anterior, a quadrilha, está fazendo coligação aí com outros partidos. Então eles vão acabar ganhando algumas eleições por aí, porque estão sem mostrar-se diretamente, mas estão lá envolvidos no sistema de corrupção. Novamente vai haver, devido exatamente essas pessoas votarem em partidos apoiados por esse partido que estava antes no domínio, no domínio do país. O que eles fizeram? Ficaram escondidinhos agora, mas fazendo coligação com outros partidos, para na hora que esse partido aí ganhar, eles estão lá no meio do bolo, estão ali com a sua corrupção, o seu veneno, estão ali junto com essas pessoas. Então tome cuidado. Olha aí, quem é que está apoiando os candidatos aí? Então, se tiver lá o PT no meio, não vote nesse candidato, você já sabe o que ele está querendo. É entrar na corrupção novamente. Então não vote. Cuidado, não entra não. Olha aí, nós vamos colocar para você aí os partidos que você não pode votar neles. Não vote nesses partidos. Se você vê que tem aí uma coligação e esses partidos estão no meio, não vote nesse candidato. Nós precisamos tomar uma atitude. Nós temos o nosso voto. É assim que você faz com que as pessoas vejam que existe uma verdade para ser conhecida, que existe uma realidade. Através do voto que você vai dizer: eu não aceito mais essa situação que está no nosso país. Eu quero mudar isso. Eu vou escolher pessoas que vão mudar isso. Qualquer partido que seja aí socialista, comunista, não vote nele.
esse partido comunista está apoiando um candidato que você ia votar nele, não vote nesse candidato, porque esse partido comunista está por detrás. Milhões de cristãos já foram mortos por esse mesmo partido que você está votando nele. Tome cuidado com isso. São anticristãos. São chamados os partidos de esquerda. Não votem nesses partidos. Olha, esses partidos, você veja se estão em alguma coligação aí. PT, o PSOL, Rede, PCdoB, PV. Então não vote nesses partidos de jeito nenhum. Se qualquer um desses partidos aí apoia o seu candidato, então não vote mais nesse candidato. Porque você estará votando contra o seu próprio país. Você estará votando contra a Bíblia, contra Deus. Você estará votando contra a sua fé. Vamos repetir para você. PT, PSOL, Rede, PCdoB, Partido do Governador do Maranhão, e também o PV. Não votem nesses partidos e nem em quem está coligado com esses partidos. Se você quer fazer um favor para a sua nação, se você quer fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, não vote nesses partidos. Então existe essa crise política, existe essa crise moral, existe essa crise econômica que invadiu a nossa nação. E nós temos que dar um jeito nisso. E nós precisamos de orar, mas devemos aproveitar a nossa oportunidade também de mudar isso aí com o nosso voto. Na parte 1, então, a crise como uma realidade. Tópico 1, Deus criou o mundo perfeito. Tópico 2, uma sociedade em crise. Então, tópico 1, Deus criou o mundo perfeito. Deus criou o mundo perfeito e nele colocou o homem para cuidar da criação e com ela habitar. Adão recebeu do Criador a missão de governar a terra e cultivar o solo. Por um período de tempo, não sabemos quanto tempo, Adão e Eva viveram sem crise e em harmonia, governando o mundo. Todavia, Adão e Eva caíram na tentação do diabo, desobedecendo a ordem de Deus. Com o pecado veio o juízo divino sobre Adão, Eva e a serpente. A terra também sofreu as consequências do pecado. O pecado deformou a raça humana e fez com que o mundo viesse experimentar as diferentes crises que temos visto. A primeira crise que Adão enfrentou foi no seu relacionamento com a sua esposa, a Eva. Adão culpou a Deus e a mulher pelo seu erro, Gênesis 3,12. Em meio às crises, sejam elas de diferente ordem, temos a tendência de sempre culpar alguém. Bom, aqui então, nós sabemos aí do início, né? Deus não tem prazer em coisas más. Deus não inventou pecado, Deus não inventou a morte, Deus não inventou pobreza, Deus não inventou sofrimento, nada disso. Deus criou o homem para ser perfeito, para viver uma perfeição, sempre feliz. Veja bem, Deus criou o homem assim. O homem era para viver eternamente, não era para morrer nunca. Deus não criou morte. Mas aí o que aconteceu? Adão e Eva, então, ali no jardim do Éden, nós sabemos toda a história. A mulher caiu em transgressão, o homem pecou. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, através de Adão. Então o pecado entrou. O pecado é o quê? É o direcionamento então do homem para Satanás. É o direcionamento do homem para longe de Deus. Ele se afasta de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, ele entra em crise. Olha só, é isso que acontece. O pecado então afasta o homem de Deus. Faz com que o homem experimente então a crise, né? A tribulação, o sofrimento, a aflição. Exatamente o distanciar-se de Deus provoca isso. Então qual a solução? Se aproximar de Deus. Esta é a solução. Mas as pessoas não percebem isso. Então vivem de problema em problema, de crise em crise, de situação difícil. Então o crente não está livre disso, porque ele está num país, que o país está em crise, e ele também passa por crise, não tem jeito. Existe um terremoto, será que a terra tremeu toda, mas onde o crente está não vai tremer? Também vai tremer. Existe uma epidemia, uma doença, o crente está ali no meio, será que todo mundo vai pegar e ele não vai pegar? Também vai acontecer dele pegar essa doença. É isso que acontece, infelizmente. É assim que acontece.
Então você deve trabalhar para o quê? A evangelização do meio que você vive. Agora, se todos, se pelo menos a maioria fossem de Deus, né? Então as crises seriam nulas, quase totalmente, porque todos estariam se voltando para Deus. Mas não acontece isso, não existe isso. Não existe lugar nenhum onde 100% das pessoas são crentes, são salvos. Né? Não existe país assim. Existe país com muitos evangélicos, tem. Mas também no meio desses muitos evangélicos tem muitos desviados e muitos que não são evangélicos. Né? Então, nós devemos procurar evangelizar o máximo de pessoas possíveis. Quanto mais gente aceita Jesus, quanto mais gente está trabalhando para Deus, para a evangelização do mundo, mais esse povo é abençoado. É assim que funciona. Então não vamos ficar aí também culpando só, né? Aí, não, é só esse que é culpado, só esse povo aqui que é culpado. Não. Nós também somos responsáveis porque nós deixamos chegar a essa situação pela qual nós estamos passando. Se nós tivéssemos aproveitado um momento melhor, né, financeiro para evangelizar o mundo, ao invés de estarmos juntando riquezas pessoais, né, então talvez nós não estivéssemos nessa crise que estamos aí. A própria igreja não aproveitou uma oportunidade de melhora espiritual, de crescimento, de fazer a obra de Deus, de buscar mais o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais. A igreja deveria ter aproveitado mais para fazer isso, mas a igreja fez exatamente o contrário. Começaram a buscar as coisas materiais, passaram a supervalorizar o intelectualismo em detrimento da espiritualidade. Não desejaram os dons espirituais, desejaram riquezas materiais. A liderança se desviou totalmente para o lado material. Coisas tremendas estão acontecendo, né? Fortunas são pagos aí a cantores e cantoras famosos. Pode ver que a coisa começou assim. Artistas de palco, pregadores famosos, ganhando fortunas. Enquanto aqueles que estão buscando a Deus, aqueles que estão sendo realmente usados por Deus, vão ficando de canto, vão deixando, vão amassando, vão expulsando o meio deles, porque não desejam as coisas espirituais, não amam as pessoas, não desejam que as pessoas estejam bem, desejam apenas o dinheiro das pessoas. Então lembre-se, o pecado traz o juízo. E se o juízo é para uma nação, você está vivendo nessa nação, você vai acabar pegando um pouco desse juízo sobre a sua vida. Não tem jeito de escapar. Funciona assim, não tem mesmo. Veja bem, Israel não quer dizer que todos em Israel estavam em pecado quando Israel foi invadido, por exemplo, pela Babilônia, né? Então existia ali pessoas fiéis a Deus, mas passaram pelo mesmo problema, foram levados cativos no meio do povo. Eram fiéis a Deus? Eram, mas passaram por crise também, porque estavam vivendo no meio do povo que estava vivendo de maneira errada, e veio o juízo de Deus sobre esse povo. Mas o que é que Deus faz? Deus usa esses fiéis para levar esses que estão vivendo essa situação para o lado de Deus. Então é isso que nós temos que fazer. Essa situação pela qual estamos passando, nós vamos fazer o quê? Vamos orar mais, jejuar mais, estudar mais a palavra de Deus, vamos ganhar almas, vamos fazer de tudo para trazer essas pessoas para Deus. Porque no momento de crise, geralmente as pessoas se interessam mais por Deus. Então é hora de evangelizarmos mais, de ganharmos mais almas. Tópico 2, uma sociedade em crise. Com a queda vieram os males e as crises que assolam a terra até os dias atuais. A apostasia tornou-se universal. Hoje parece não haver mais limites ao adultério, à imoralidade e à corrupção. O homem está cada dia mais distante de Deus e cometendo toda sorte de torpeza.
Nossa geração assemelha-se aos dias de Noé.